Você possivelmente já ouviu falar ou talvez até já tenha utilizado a análise SWOT no seu negócio. Sem dúvida alguma, é uma das ferramentas de gestão estratégica mais populares no mercado. Nesse vídeo, eu vou te falar o que é e principalmente para que serve, como aplicar a análise SWOT no seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriano César, faço parte da BRM Gestão. Nesse vídeo que você está aqui acompanhando no nosso canal no YouTube, nós vamos falar dessa ferramenta chamada Análise SWOT, fazendo parte dessa série de ferramentas de gestão estratégica que você vai poder assistir no nosso canal. Então, falando da análise SWOT, primeiramente, como você pode acompanhar no slide, o que é essa ferramenta? Então, a análise SWOT nada mais é do que uma ferramenta de análise de ambiente, tanto o ambiente externo, ou seja, para aquilo que está além dos muros da organização, quanto a análise do ambiente interno. Ela foi desenvolvida na década de 80 e hoje eu trago aqui para você, conforme você acompanha no slide, essa definição do Philip Kotler, que é um dos papas da administração estratégica, para quem a análise SWOT é uma avaliação global, tanto dos ambientes externo e interno, como eu falei, a partir das suas forças, ameaças, oportunidades e fraquezas, e fazendo um anagrama aí das primeiras letras de cada uma dessas palavras em inglês, nós temos literalmente aí o SWOT. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter a clareza em relação a cada um desses 4 fatores. E depois como usar isso na planilha que nós vamos disponibilizar para você, especialmente que é o nosso cliente que está participando de um processo de gestão estratégica, de planejamento estratégico conosco. Então, falando das oportunidades, é tudo aquilo que está para além dos muros da organização e que, se bem aproveitado, e aí é onde está o X da questão, nem tudo que é uma oportunidade de fato pode ser aproveitado. Então, a primeira característica é tudo aquilo que pode ser aproveitado e, principalmente, como está destacado, vai gerar um impacto positivo no seu negócio e no alcance dos seus resultados durante o processo de planejamento estratégico. Aqui na tela você acompanha alguns exemplos, pode ser desde um acesso a uma nova tecnologia, eventualmente a queda na taxa de juros em termos de macroeconomia, pode ser uma oportunidade de uma compra de um insumo, numa condição diferenciada comercial, um câmbio, enfim. Então qualquer coisa, a quebra de um concorrente, você vai lá e tem a oportunidade de naquele momento adquirir o seu concorrente, uma parte do negócio. Então é tudo aquilo que de alguma forma vai trazer um impacto positivo para o seu negócio. Essa é a noção de oportunidade. Nem tudo que está para fora dos muros da organização de fato se constitui uma real oportunidade para o seu negócio. Dando continuidade então, no sentido contrário, vamos falar das ameaças. As ameaças, em geral, é tudo aquilo que pode vir a causar um impacto negativo no seu negócio, caso aconteça, e principalmente entendendo que você, no caso de ameaças, ou tenta fazer alguma ação proativa para mitigar, para minimizar o efeito dessa ameaça, ou, e eventualmente, se tiver sob o seu controle, você poder realmente rechaçar, eliminar aquela ameaça. Então aqui tem alguns exemplos. Estamos vivendo um momento aí em geral de pandemia, com vários decretos governamentais, é um exemplo muito claro do que estamos vivenciando hoje, em termos daquilo que pode de fato impactar e muito severamente o seu negócio. Além dos decretos e demais ações governamentais como um todo, a chegada de novos concorrentes, novos fortes concorrentes que podem tomar uma parte da sua clientela, a flutuação de preço dos insumos, Então, dependendo de quanto o seu negócio, por exemplo, está dolarizado, os insumos sofrem a flutuação cambial, isso pode sim representar uma grande ameaça aí naquele momento para o seu negócio. Além da mudança de hábitos do consumidor, substituição de tecnologias, enfim. O mais importante é que nesse momento, olhando para fora, quais são as coisas em geral que, se aproveitadas, vão trazer um impacto positivo, oportunidades, e, por outro lado, tudo aquilo que está para fora dos muros da organização, que vai causar um impacto negativo, são ameaças. No primeiro momento, o seu papel vai ser relacionar, identificar cada uma dessas coisas para, no segundo momento, que é exatamente agora, onde você vai atribuir os pesos, O quão cada uma dessas coisas ela é relevante aí, o quanto ela vai ter um peso maior dentro da estratégia do seu negócio. Então a escala que você vai utilizar é exatamente essa que você vai estar usando aqui no nosso slide. Vamos avaliar tanto as oportunidades quanto as ameaças em termos de intensidade, ou seja, qual é a gravidade desse impacto, em termos de urgência, o quanto eu tenho que tomar alguma ação de imediato, e em relação à tendência, se nada for feito, qual é a tendência disso em termos de oportunidade e em termos de ameaça. Então aqui fica a gradação de cada uma dessas escalas. Então você vai ter acesso aí não só na nossa ferramenta,
como através aqui do nosso vídeo. Então, primeiro ponto é esse. Primeira metade da ferramenta, se por um lado nós analisamos as oportunidades e ameaças olhando para o ambiente externo, agora nós vamos jogar o nosso olhar para o ambiente interno, ou seja, analisando os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos ou a melhorar. Começando pelos pontos fortes, basicamente é tudo aquilo que você faz de melhor e que se constitui uma vantagem competitiva comparado com os seus concorrentes. Aqui no slide alguns exemplos que vai desde a solidez da marca, a boa logística, os canais de entrega adequados, a força de vendas, fluxo de caixa para poder suportar a operação ao longo dos próximos meses, os processos de gestão mapeados e além, claro, de um bom processo de planejamento estratégico, onde você tenha claros e bem definidos quais são os resultados que você alcançar. Aqui alguns exemplos de possíveis forças que você pode vir a ter no seu negócio. Em lógica contrária, nós vamos também, é importante que você analise através dessa ferramenta quais são as fraquezas, ou seja, tudo aquilo que se constitui hoje em algo de desvantagem perante a sua concorrência. E aí vai desde a ausência de um planejamento estratégico, a ausência de padronização de processos, o próprio desconhecimento da marca no mercado, eventualmente baixa liquidez ou fluxo de caixa no geral, além de uma equipe desmotivada e pouco qualificada. Então, em linhas gerais, analisa quais são as suas principais fraquezas e a partir disso, da mesma forma, relaciona no primeiro momento para que no segundo momento você possa atribuir pesos. Os pesos aqui nesse caso varia um pouco em relação às oportunidades e pontos e ameaças que você tem. Então aqui a escala, presta bem atenção que você vai ter uma pequena variação em relação à calibragem, em relação aos itens, a gradação da escala que você vai utilizar para ponderar as forças e as fraquezas. Em linhas gerais, então, dois momentos que você vai ter. Relaciona na nossa planilha cada uma das oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos. E em seguida, com muita calma, faz a ponderação, a calibragem de cada um deles. Nós vamos ter aí no final um peso na multiplicação de cada um desses fatores que vai dar uma ordem de prioridade mais adiante, na hora do plano de ação, por onde começar, o que coisas devem ser atacadas no bom sentido, em termos de execução, com base na multiplicação desses pesos. Por fim, então, em linhas gerais, além de fazer a análise SWOT em si, ela é uma ferramenta que leva a uma tomada de decisão. Então, ela não é só uma análise pela análise, mas ok, e aí, o que eu faço com essas informações? Basicamente, duas coisas. Primeiro, retirar cada uma dessas oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos e trabalhar no plano de ação. Essa é a primeira missão. E a segunda missão mais adiante que nós vamos ver é qual é o posicionamento estratégico mais adequado para a sua empresa nesse exato momento. A depender da combinação de pontos fortes e oportunidades e assim por diante, conforme você vê no slide, você tem estratégias diferentes. Você pode aproveitar para desenvolver cada vez mais o seu negócio, a exemplo do somatório de forças e oportunidades, ou crescimento, você tem aí poucos pontos fracos e muitas oportunidades, ou seja, implica na estratégia de crescimento, ou simplesmente de se manter no mercado e assim por diante, conforme cada uma dessas quatro possibilidades que aparecem aí na sua tela. Então, em linhas gerais, essa foi a análise SWOT. Espero que tenha ficado claro para você e principalmente se você gostou desse conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com mais alguém que possa ter interesse para quem possa ser útil essa ferramenta de gestão estratégica. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.